Agora, a gente vai fazer aqui algumas questões, né? Sobre vozes verbais, né? Que assunto interessante, que assunto legal. Fácil, mas que tem ali, muitas vezes, a sua dificuldade. Como você viu na parte teórica, você vai trabalhar muito aqui no estudo de voz verbal com a partícula C, né? E, irmão, eu sempre falo para o aluno concurseiro. O concurseiro Nutella, ele tem medo da função do quê? Mas o concurseiro raiz, irmão, ele teme mesmo é a função do C, irmão, porque a função do quê é moleza. São muitas funções, mas é mole. Rápido, né? Agora, a função do C, meu amigo, a função do C é mais sinistra, o buraco é muito mais embaixo. São menos funções, mas em compensação, as funções são extremamente mais difíceis. Você identificar ali o que é uma parte integrante do verbo, você identificar o que é um pronome reflexivo, né? Você identificar ali o que é uma partícula passivadora, o índice de determinação do sujeito, não é um trabalho fácil. Tá entre as coisas mais difíceis ali da nossa língua. Realmente é muito complicado, é bem complexo, mas vamos fazer o possível para ficar bem fácil aqui, né? Normalmente, quando cai já a voz passiva analítica, realmente a coisa fica mais fácil, né? Menos difícil. Vamos lá, olha só, ele quer a ocorrência de forma verbal na voz passiva. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Desculpa minha voz, eu fiquei gripado essa semana e fiquei rouco pra caramba. Já tô melhorando. Mas vamos lá. Ele quer aqui a voz passiva. E aí, pessoal, não esqueça de que só existe voz passiva de duas formas. Ou é a voz passiva analítica, ou é a voz passiva sintética. A voz passiva analítica ela é formada por verbo mais particípio. Normalmente é o verbo ser, né? Pode ser o verbo ser, estar, ficar mais particípio. E a voz passiva sintética ela é formada pelo verbo mais a partícula ser. E esse verbo tem que ser um transitivo direto ou no máximo um transitivo direto e indireto, né? Olha só. A privacidade que está sob ataque não é um traço básico da existência humana. Repare que você tem dois verbos, está e é. Nada te indica a presença de voz passiva. Você não tem verbo mais particípio, também não tem verbo com a partícula C. Agora, cuidado. Cuidado para você não confundir. Cuidado para o seu próprio cérebro não criar uma pegadinha para você. Porque, por exemplo, quando você fala assim, né? Pô, aquele rapaz sofreu um acidente. Você entende que esse sujeito sofreu ação e que você tem ali uma voz passiva. Mas calma aí. Aquele rapaz sofreu um acidente. O verbo é sofreu. Tem verbo com a partícula C? Tá alguma coisa de sofreu? Se sofreu? Nada a ver. Né? Tem nada a ver. E depois você tem ali sofreu como um verbo no particípio? Também não. Então é impossível ter voz passiva. Aquela senhora caiu, aquela senhora morreu, aquela senhora levou um tombo. Tem nada de voz passiva, por mais que o seu cérebro associe esse fato a estar sofrendo uma ação. Está sofrendo nada, beleza? Então podemos constatar, é a primeira aqui, locução verbal, impossível ser voz passiva aqui, porque podemos constatar, verbo no infinitivo, não está no particípio, tá nada. Vem aumentando, gerúndio nunca, né? Então, e depois aqui você tem um verbo define, nunca. Nunca que você vai ter voz passiva ali, certo? Agora, olha só. A expansão da privacidade hoje não é favorecida pelas forças da criação. Você tem o verbo ser mais particípio. Favorecida, né? É o verbo no particípio, é o verbo favorecer no particípio. Então tem tudo para ser o seu gabarito. Guarda a letra C. Depois você diz, a difusão da privacidade em escala maciça foi certamente uma das grandes realizações. Impossível. Ali está o verbo foi. Sozinho, sem particípio. E a vida da maioria das pessoas, na vida, né, da maioria das pessoas, não havia a presença da privacidade. Olha aí. Impossível o verbo haver sozinho assim formar uma voz passiva.
Gabarito, letra C, com certeza. Não tem mistério, tá, pessoal? É fácil, é tranquilo. Você mata isso aqui em 1 minuto, entendeu? Ou não, né? Levamos 5. Mas dá para você fazer tranquilamente. Olha só, número 2. A ocorrência de forma verbal na voz passiva e observação das normas de concordância em... Vamos ver primeiro onde que tem voz passiva, né? As impressões da realidade brasileira foram recolhidas por Darwin, ocorreram em 2 planos bem distintos de observação. Pessoal, você tem voz passiva aqui, ó. Porque as impressões não recolheram, elas foram recolhidas. Então, você tem voz passiva aqui. E não vi nenhum erro de concordância. As expressões foram recolhidas. As expressões da realidade que foram recolhidas por Darwin ocorreram. As expressões ocorreram em 2 planos bem distintos de observação. Para mim, tá tudo tranquilo. Guarda a letra A. Vamos ver a letra B, que diz assim. Darwin não deixou de notar as discrepâncias que lhe saltou à vista em face de uma dupla visão de realidade que o Brasil lhe oferecia. Primeira coisa, não tem voz passiva aqui. O verbo é deixou de notar. Esse verbo aqui não forma voz passiva, impossível. Saltou, impossível. Oferecia, impossível ter voz passiva. E no mais, Darwin não deixou de notar as discrepâncias que lhes saltaram à vista. Discrepâncias lhe saltaram. Então tá tudo errado. É de se concluírem que as impressões de Darwin levaram-no a sentir emoções opostas em sua passagem pelo Brasil. Aí, pessoal, olha só. Aqui você até tem o verbo, mais a partícula C, certo? Aí você classifica esse C como a partícula passivadora. Mas se esse C é partícula passivadora, esse termo é o sujeito. É de se concluírem isso. Esse sujeito está em forma de oração. É um sujeito oracional. Se você tem um sujeito oracional, você tem que ter o verbo no singular obrigatoriamente. Então é de se concluir que as impressões, blá, 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 entendeu? Então elimina que tem um erro de concordância ali. Não ocorreram ao grande cientista que as realidades do Brasil e do Havaí, que no que dizem respeito ao regime escravocrata, eram bem distintas. Primeira coisa, não tem voz passiva aqui. Ó. Ocorreram, não é verbo com particípio nem com partícula C, dizem, certo? E eram. Impossível ter voz passiva, já elimina. Né? E no mais é ocorreu, né? Isso aqui, ó, está em forma de oração. Isso é o sujeito do verbo ocorrer. Isso aqui é sujeito desse verbo ocorrer. Isso ali ocorreu. Não ocorreu ao grande cientista que as realidades do Brasil e do Havaí, no que diz respeito ao regime escravocrata, eram bem distintas. Isso aqui não ocorreu ao grande cientista. Então está tudo errado. Vai eliminar. Então eliminou a B, eliminou a C, eliminou a D. Vamos eliminar a E também para marcar a letra A, né? Há muitos viajantes e exploradores estrangeiros impressionaram quando no Brasil há disparidade entre as belezas naturais e uma sociedade opressiva. Primeira coisa, você não tem voz passiva aqui, cara. Então é letra A, acabou. Segundo, pessoal, é que impressionou, tá? Impressionaram ou não? Impressionou. Por que impressionou e não impressionaram, Léo? Porque, pessoal, repare que ali houve uma inversão dos termos. O sujeito, vou chegar para o ladinho aqui, ó. O sujeito é a disparidade, ele inverteu, ó. A disparidade entre as belezas naturais e uma sociedade opressiva impressionou, a disparidade impressionou muitos viajantes. Ele inverteu a frase. O sujeito é a disparidade, né? O núcleo do sujeito é disparidade. O sujeito é disparidade opressiva, certo? Sujeito ali. Disparidade opressiva não, disparidade entre as belezas naturais e uma sociedade opressiva. Né? Isso aí impressionou, certo? A disparidade impressionou, certo? Olha só que bonito. Gabarito, letra A, com certeza. Beleza?
Olha aqui. Identifica-se ocorrência, né, de forma verbal na voz passiva. As estratégias que serão implementadas. Acabou, gabarito, pô. Essa é muito fácil. Olha o verbo ser mais participe aqui, ó. As estratégias não implementarão, elas serão implementadas. Então, acabou, cara. Esse é o gabarito. Porque aqui você tem desafio, impossível. Estão inovando, impossível. Cadê o verbo mais participe? Né? Possa parecer, impossível. Foi festejando, impossível. Pessoal, voz passiva não tem de outra forma. Ou é verbo mais participe ou verbo com a partícula ser. Não tem nenhuma dessas alternativas ali. Só a letra A, gabarito. Agora, 4 é uma questão extremamente legal. Extremamente interessante a questão 4. Muita atenção com a questão 4, porque a questão 4 tem pegadinha. A questão 4 é legal. O segmento do texto 3, em que a forma de apassivação é inadequada, ele quer a incorreta. Aí você lê: um homem acorda gravemente ferido. E aí você diz que um homem é acordado gravemente ferido. E você acredita que aquilo ali está certo. O homem acorda, o homem é acordado. Beleza, voz passiva. Você vai lá, para sentir a sua falta. Você vai passar para a voz passiva, para a sua falta ser sentida. Verbo ser mais particípio. Beleza. Para dar vazão, para vazão, ser dada. Para ser dada, vazão. Vazão, sujeito, voz passiva. Tudo com verbo mais particípio, tá vendo? Começar uma nova vida, ser começada. Uma nova vida é o sujeito. Executar criminosos, criminosos serem executados. Criminosos é o sujeito. Então tudo coube perfeitamente. Ou pelo menos na nossa cabeça está tudo muito certo. Mas vamos olhar um detalhezinho interessante aqui? Quem executa, executa alguma coisa ou alguém, é verbo transitivo direto, concorda comigo? Quem começa, começa alguma coisa, é verbo transitivo direto, concorda comigo? Quem dá, dá alguma coisa, verbo transitivo direto, concorda? E quem sente, sente alguma coisa, é um verbo transitivo direto, sua falta é objeto direto. Agora, cuidado. Um homem acorda gravemente ferido, esse verbo acordar aqui, o homem acorda, eu acordo, hoje eu acordei feliz. O verbo acordar é intransitivo. Ele vai ser transitivo direto se você acordar alguém. Eu acordei o meu filho foi acordado por mim. Olha só a diferença. Ó, eu acordei. Nossa, meu Deus do céu. Acho que tá frio, minha letra ainda fica pior. Eu acordei o meu filho. E aí você vai passar para a voz passiva e vai ficar o meu filho foi acordado por mim. Agora sim, você acorda alguém. Verbo transitivo direto, meu filho, objeto direto. Pessoal, nunca se esqueça do seguinte, só existe voz passiva se tiver verbo transitivo direto. Ou direto e indireto, né? Claro. Só. Não existe outra forma de voz passiva, é só assim. Entendeu? Tem outra forma. Aí olha só que lindo. Quando eu falo meu filho foi acordado por mim, agora sim. Sujeito. Mas quando eu falo um homem acorda, acordar é verbo intransitivo. É impossível formar a voz passiva com verbo intransitivo, então está errado, porque estaria errado de qualquer forma. Caramba, mas parece estar certo. Sim, parece estar certo, porque o verbo acordar, ele pode ser transitivo direto. Você pode simplesmente acordar. Quando você acorda, é um verbo intransitivo. Eu acordei. Acordei cedo. Hoje eu acordei. É um verbo intransitivo. Agora, quando alguém acorda você, alguém desperta você,
alguém te chama lá na hora do seu sono, aí o verbo é transitivo direto. Por isso que você acha que pode ter a voz passiva. Porque o verbo pode ser transitivo direto, mas não é ali. Ali ele simplesmente acordou. Se ele acordou, é verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo, já pode marcar, porque é impossível formar a voz passiva com verbo intransitivo. Certo? Não tem como, é impossível. Legal? Tranquilo? Fácil? Extremamente fácil, né? Então não tem mistério. Bora para a questão 5, que diz o seguinte, olha só, os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. Ele mostra aí, no texto, uma forma de voz passiva. São direcionados, é só você eliminar esse termo aqui, ó, que você vai ver que é a voz passiva. Eles não direcionam, eles são direcionados, beleza. Só que ele faz essa voz passiva sem a menção do agente dessa ação, que nem eu fiz aqui, ó. O meu filho foi acordado por mim. Aqui eu mencionei o agente da ação, por mim aqui, ó. Você enxerga isso aí da frente aqui. Aqui você enxerga o agente da ação. Mas se eu apagasse, eu teria ali sem o agente. Meu filho foi acordado, sem um tal do agente da passiva, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, ele quer a frase em que tá com a indicação do agente, onde tem o agente, onde tem quem está praticando a ação. A natureza só é comandada se é obedecida. Tá vendo? Ela é comandada, ela é obedecida, mas por quem? Por quem? Não tem o agente da ação aqui, certo? Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Olha aí, ó, verbo ser mais participo, pode ser produzido, mas pode ser produzido por quem? Então não tem o agente, não tem a indicação do agente nesta frase. Então já está fora. Elimina A, não pode, elimina B. O mundo será julgado pelas crianças. Gabarito. Olha aqui, ó. Será julgado por quem? Pelas crianças. A criança é o agente aqui, que a gente chama de agente da passiva. A função sintática é mais fácil que tem, né? Porque é o cara que age na voz passiva. Beleza? Sobretudo quando vem com a preposição por. Pode vir com a preposição de também, que aí até vai complicar um pouquinho, né? Mas é o agente ali, vai ser julgado. E quem vai julgar? As crianças. Letra C. Gabarito. Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados como nitidamente mais amáveis? Vai ser apontado por quem? Não sabemos. Então tá fora. A sabedoria não pode ser transmitida. Ela vai ser transmitida por quem? Não sabemos. Então tá fora. Gabarito. Letra C de certo. Letra C de com certeza. Vambora. A presença de forma verbal na voz passiva e pleno atendimento às normas de concordância. Deixa-me só sair da frente aqui da questão. Diz assim, ó. Reservam-se aos cientistas a prerrogativa de investigar os fenômenos, valendo-se do método dedutivo. Pessoal, verbo mais a partícula ser. Repare que a prerrogativa de investigar os fenômenos é reservada aos cientistas. Vou resumir, tá? Prerrogativa é reservada aos cientistas. Aqui você tem o verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser. Esse cara é o sujeito. Esse ser é a partícula passivadora. É só você passar para a voz passiva analítica que fica fácil. Prerrogativa de investigar, tudo isso é o sujeito. O sujeito está no singular, gente. Então o verbo deveria estar no singular, seria preserva-se. Então tá errado. Tem voz passiva, porque você tem a partícula passivadora, você tem a voz passiva sintética aqui, mas a concordância está incorreta. Não pode aquela concordância ali, certo?
Letra B de bola, vamos ver. Haverá de ocorrer, cada vez que se espera demais da ciência, reações frustradas, né, pela falta de resposta. Primeira coisa, pessoal, calma aí. Esse haver está no sentido de existir? Você pode falar existirá de ocorrer? Não. Esse verbo haver não é o verbo haver, verbo impessoal. Não está no sentido de existir. Se não está no sentido de existir, não é verbo impessoal. Quem manda ali é o verbo principal. Qual é o verbo principal? É o verbo ocorrer. Então ali, pessoal, haverá de ocorrer. Aí você tem termo entre vírgula numa questão de concordância. O que você faz? Você elimina. Melhor coisa a se fazer. Termo entre vírgula em questão de concordância, irmão, tira. Haverá de ocorrer reações. Pessoal, reações haverão de ocorrer. Haverão de ocorrer reações. Gabarito, não pode ser letra B. Sem contar, né, que não tem aqui a voz passiva, né? Não se deve imaginar, obviamente, que caiba aos métodos científicos atender às inquirições metafísicas. Pessoal, quem deve imaginar alguma coisa, é verbo transitivo direto, mais a partícula ser, partícula passivadora, né? É como se você falasse assim, ó, isso tudo aqui não deve ser imaginado. Que caibam aos métodos, blá, 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 não deve ser imaginado. Tá correto. Aqui você tem voz passiva, sim. Mas vamos lá. O que é que cabe aos médicos, aos métodos científicos? O que é que cabe aos métodos científicos? Atender às inquirições. Atender às inquirições é o sujeito do verbo caber, como se ele estivesse aqui na frente. Ó. Atender às inquirições cabe. E aí, pessoal, quando o sujeito tiver um verbo dentro, ó, sujeito que nós chamamos carinhosamente de sujeito oracional, é um sujeito com verbo dentro, o verbo precisa ficar obrigatoriamente no singular, o verbo que detém esse sujeito, né? Então que caiba aos métodos científicos atender às inquirições. Atender às inquirições, caiba, né? Então, não se deve imaginar que atender às inquirições metafísicas caiba aos métodos científicos. Certo? Então, aqui, pessoal, não erra não, hein? Pelo amor de Deus, aqui não pode ser plural. Quando o verbo estiver com o verbo... Quando o sujeito estiver com o verbo dentro, quando o sujeito estiver sendo sujeito oracional, o verbo da oração principal precisa ficar no singular, tá? Essa é a regra. É igual você falar assim, ó, cabem aos professores motivar os seus alunos. Cabem aos professores motivar os seus alunos. Pessoal, o que é que cabe aos professores? Motivar os seus alunos. Motivar os seus alunos é sujeito, então cabe aos seus alunos, aos professores, né? Então, motivar os seus alunos cabe aos professores, certo? Então, não pode ser aqui. Tem erro de concordância. D. Ao se identificarem novos objetivos com os dos animais, nada se reduz à altura de nossa consciência. Aí, pessoal, é o seguinte. Ó, ao se identificarem, quem identifica alguma coisa. Verbo transitivo direto mais a partícula ser. Pode ser sim a sua voz passiva sintética. Ao se identificarem nossos objetivos, quando nossos objetivos são identificados, né? Sujeito no plural, verbo no plural.
em nada se reduz à altura de nossa consciência. Não vi nenhum erro na letra D de concordância. E além do mais, ali nós ainda temos a voz passiva, né? Então vamos lá. Aqui está tudo certo, pelo menos a meu ver, não vi nenhum erro. Você tem a voz passiva aqui. O que seria o objeto direto, né, na voz passiva sintética passa a ser sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural, está tudo certo. Ao se identificarem nossos objetivos. É como se falasse quando nossos objetivos são identificados. Né? Ao identificarem, né, nossos objetivos. Ao se identificarem, né? Quando os nossos objetivos são identificados. Tudo certo, vamos ver a E. Os limites que não se admitem impor-se ao conhecimento são, por vezes, desconsiderados. Pessoal, os limites que não se admitem impor-se. Pessoal, quem admite, admite alguma coisa. Verbo transitivo direto mais a partícula ser, certo? Questão difícil, cara. Essa questão aqui é do cacete, hein? Questão extremamente difícil. Mais difícil até agora. Mas aqui você tem um verbo transitivo direto. Quem admite, admite alguma coisa. Mais a partícula ser. Partícula passivadora. Então você tem voz passiva, mas olha só. Se você tem a voz passiva sintética, aquilo que está junto ao verbo é sujeito. É como se eu falasse impor-se ao conhecimento. Impor-se ao conhecimento não é admitido. Esse sujeito, mais uma vez, é o sujeito oracional com o verbo dentro, então tem que ficar no singular. Então não se admite impor-se ao conhecimento. Pessoal, questão extremamente difícil. Dá para ter uma aula só com essa questão aqui. Gabarito, letra D de dado. Que questão louca, né? Que questão maneiríssima. Vamos lá, vai dar tempo de fazer mais uma para a gente fechar aqui. Olha só. A adequada transposição de voz verbal para outra e plena observância da concordância. Mais uma vez, trouxe aqui uma questão difícil. Coube aos chineses inventar o primeiro relógio mecânico. Aos chineses couberam ter inventado... Não, nada a ver. Beleza? Porque, ó, repare que aqui o verbo está no singular, porque o sujeito é inventar o primeiro relógio mecânico. O que coube aos chineses? Inventar o primeiro relógio mecânico. Ali o sujeito é oracional. E aí o verbo tem que ficar no singular sempre, tá? E aos chineses, couberam ter inventado? Não. Coube ter inventado o primeiro relógio. Não pode estar no plural porque o sujeito é oracional. No artefato chinês, o escoamento das águas movia uma roda. O escoamento das águas, no artefato chinês, haviam de mover uma roda. Isso aqui não é voz passiva, pessoal. No artefato chinês, o escoamento da água movia uma roda. Teria que ser assim, ó, uma roda era movida pelo escoamento das águas no artefato chinês. Então, tem nem voz passiva aqui. Elimina A, elimina B. Aos chineses, deslumbrou o componente poético do relógio português. Com o relógio português, deslumbraram os chineses seu componente poético. Pessoal, deslumbrar é voz passiva? Tá doido? Elimina. Ao longo dos séculos, o relógio acabou subordinando os homens. Aí vai passar para a voz passiva. Os homens acabaram sendo subordinados ao longo dos séculos ao ritmo do relógio. Legal. Aqui você tem a voz passiva, né? Cadê? Acabou subordinando, acabou sendo subordinado. Verbo ser mais particípio. Tem voz passiva aqui e tá tudo certo, né? Os homens acabaram sendo subordinados. Os homens sujeito, plural, verbo no plural.
Letra D, guarda que tá tudo certo na D. Deixa eu ver se eu não tô com a cabeção na frente aqui. E aí, só para fechar, vamos ver aqui. O proveito que é tirado de certas invenções nem sempre beneficia a todos. Nem todos tiram de certas invenções proveitos. Ó, tiram, beneficiariam. Não tem verbo mais particípio, não tem verbo mais partícula C, esquece. Não tem voz verbal aqui. Entendeu? Transposição de voz verbal. Então esquece, pô. Não é. Ele quer transpondo a voz verbal. Beleza? Então, se ele quer passiva, passa para ativa. Se ele quer ativa, passa para passiva. A letra D é que encaixa perfeitamente, né? Acabou subordinando. Então, acabaram sendo subordinados. O proveito que é tirado de certas invenções nem sempre beneficia a todos. Nem todos tiram de certas invenções o proveito que os beneficiariam. Mudou completamente o sentido, né, gente? Gabarito, letra D de dado. Fechou? Tranquilo? Né? Infelizmente não deu pra gente fazer mais, porque realmente aqui o bagulho é doido, né? Voz verbal toma bastante tempo mesmo. Pessoal, estudem bastante questões, né, de voz verbal, porque isso cai muito em prova.